A próxima parte da nossa aula, então, vai ser sobre a vascularização e inervação da cabeça. Bem, a vascularização da cabeça, ela vai se dar basicamente através de ramos que estão vindo do arco da artéria aorta. Então, a gente já viu que o arco da artéria aorta, ele vai mandar o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. O tronco braquiocefálico vai dar origem à artéria carótida comum direita e à artéria subclávia direita. A artéria subclávia direita e esquerda elas vão enviar artérias vertebrais que vão contribuir para a irrigação do encéfalo, tá? Do nosso cérebro. Como ela não vai irrigar a face, que é o objetivo desse primeiro período, a gente não vai ver essas artérias vertebrais. Então, quem a gente vai ajudar nesse primeiro período são as artérias que são ramos das carótidas comuns. Então, a artéria carótida comum direita e a artéria carótida comum esquerda. Tanto a artéria carótida comum direita como a carótida comum esquerda, elas vão ascender pelo pescoço, basicamente acima do nível desta cartilagem, que é a cartilagem tireoidea. Essa artéria carótida comum se bifurca em artéria carótida externa e artéria carótida interna. A artéria carótida interna ela vai continuar subindo pelo pescoço e pela cabeça, sem enviar nenhum ramo e vai entrar no crânio. Enquanto que a artéria carótida externa ela vai subindo pelo pescoço, pela cabeça, enviando vários ramos, que são os principais ramos que a gente vai estudar nessa aula de vascularização da cabeça. O primeiro ramo da nossa artéria carótida externa é a artéria tireoide superior. A artéria tireoide superior, como o nome sugere, vai irrigar principalmente a nossa glândula tireoide, que aqui está representada. O segundo ramo da nossa artéria carótida externa é a artéria faríngea ascendente. É um ramo bem fino que sobe entre a carótida externa e carótida interna. O terceiro ramo vai ser a artéria lingual, que é esse pequeno ramo daqui, como o nome sugere, ela vai irrigar a língua. O quarto ramo é a artéria facial. A artéria facial ela manda 4 ramos cervicais e 4 ramos faciais. Eu quero apenas que vocês saibam os 4 ramos faciais da artéria facial. Os 4 ramos faciais são justamente a artéria labial inferior. Então, a artéria facial ela vem aqui, ó, manda a artéria labial inferior, a artéria labial superior, a artéria nasal lateral e termina como artéria angular. Esta artéria angular ela vai estar se unindo com a artéria dorsal do nariz, que está vindo da região interna da órbita, como a gente vai ver mais adiante. O quinto ramo da artéria carótida externa é a artéria occipital. Como a gente vê aqui, a artéria occipital ela sai e vai emergir aqui na região occipital. O sexto ramo é a artéria auricular posterior. Essa artéria auricular posterior vai passar posteriormente ao meato acústico externo. E o sétimo ramo é a artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial ela vai dar origem à artéria facial transversa, vai dar origem aqui, ó, à artéria temporal média, que vai estar irrigando o músculo temporal, que é um dos músculos da mastigação, como a gente vai ver na parte de músculos da mastigação. Vai mandar a artéria zigomático orbital, que é esta artéria, e se divide no seu ramo frontal e no seu ramo parietal. Esses são os ramos da artéria temporal superficial. Observem, ó, que a carótida externa ela não termina apenas na temporal superficial, ela se bifurca. O seu ramo maior, de maior calibre, não é a temporal superficial, e sim a artéria maxilar. Esta artéria maxilar é o ramo mais calibroso, o ramo terminal mais calibroso da nossa artéria carótida externa. E é o que a gente vai ver agora. Pois bem, a artéria maxilar ela apresenta 3 porções. Uma porção mandibular. Então, observem que para eu ver isso daqui, eu tive que remover o ramo da mandíbula. Então, eu seccionei o ramo da mandíbula e eu consigo ver a artéria maxilar aqui, tá? Isso é uma vista medial, isso é uma vista lateral. Então, aqui nós temos a primeira porção da artéria maxilar, que é a sua porção mandibular. A segunda porção, que está lateralmente a esses músculos pterigóideos, é a porção pterigóidea. E a última é a porção pterigopalatina, que é quando esta artéria vai entrar
na fossa pterygo-palatina do nosso crânio. Então vamos ver quais são os ramos que elas mandam em cada uma dessas porções. Primeiramente, na porção mandibular. Os principais ramos da porção mandibular que vocês vão ter que saber aqui é a artéria alveolar inferior. A artéria alveolar inferior, como eu já falei, vai entrar, né, por dentro do forame da mandíbula e vai irrigar os dentes e processos alveolares inferiores. E o segundo ramo é a artéria meníngea média. Essa artéria meníngea média vai estar entrando pelo forame espinhoso e vai suprir boa parte da dura mata. Tá? Então, só para saber esses dois ramos. Existem outros, sim, mas para esse primeiro período, esses dois ramos, meníngea média e alveolar inferior. Aqui a gente consegue verificar a meníngea média, né, penetrando pelo forame espinhoso, mandando seus ramos, né, que está passando justamente aqui pela região do pitério. Né? Lembra que eu falei que por isso que o pitério é tão vulnerável, porque secção, né, traumas no pitério podem romper um ramo da meníngea média, consequentemente causar um hematoma, uma hemorragia intracraniana, um hematoma extradural. A segunda porção da artéria maxilar é a porção pterigóidea. A porção pterigóidea, né, que é a segunda porção, ela vai estar mandando vários ramos para os músculos da mastigação, para os músculos temporais, pterigóides laterais e mediais. Então, vários raminhos, né, dessa segunda porção vai estar suprindo os músculos da mastigação. Mas também vai estar mandando aqui, ó, a porção, a sua artéria bucal. E essa artéria bucal vai ser importante para irrigar a parte do nosso músculo bucinador, as nossas bochechas. E por fim, a terceira porção da artéria maxilar, que vai ser a porção pterygo-palatina, que é quando essa artéria ela entra na fossa pterygo-palatina, bem aqui nessa região mais profunda da face lateral do nosso crânio. A porção pterygo-palatina vai estar mandando as artérias alveolares posteriores, superior posterior, quer dizer, né? Então a artéria alveolar superior posterior vai ser ramo da porção pterygo-palatina, da artéria maxilar. Vai estar mandando a artéria infraorbital, que vai passar pela fissura orbital inferior. Então aqui ela passa pela fissura orbital inferior, segue, né, lá pela maxila e sai aqui no forame infraorbital, como artéria infraorbital. Então essa é a artéria infraorbital, que é ramo da terceira porção da artéria maxilar. Vai estar mandando a artéria do canal pterigóide, que vai entrar pelo osso esfenoide, né, no canal pterigóide. Vai estar mandando também a artéria palatina descendente, que vai sair lá, ó, se você ver aqui a artéria palatina descendente, ela desce e sai lá no falame palatino maior e falames palatinos menores, tá? Irrigando o palato duro e o palato mole. Então essa é a artéria palatina descendente. E vai mandar a artéria esfenopalatina. A artéria esfenopalatina ela vai entrar pelo forame esfenopalatino e vai contribuir para a irrigação da cavidade nasal. E ela penetra também na região do septo, saindo aqui pelo forame incisivo, tá? Então esses são os principais ramos da terceira porção da artéria maxilar, que é a porção pterygo-palatina. Bem, então partindo agora para os ramos da carótida interna. Como eu falei para vocês, a carótida interna ela vai entrar pelo crânio, ela vai subir sem mandar ramos pelo pescoço. Ela apresenta 4 porções, uma porção cervical, que é aquela que está no pescoço, uma porção petrosa, que é assim que ela entra no nosso osso temporal, uma porção cavernosa, que é assim que ela está passando lateralmente ao esfenoide, na região onde fica um seio da dura mater, que é o seio cavernoso, e uma porção cerebral, que é a sua porção final. São essas 4 porções da artéria carótida interna. Para a gente, o que está importando por enquanto é a porção cavernosa, que é quem vai mandar a nossa artéria oftálmica. Então, de ramos importantes da artéria oftálmica, nós temos a artéria lacrimal, que é lateral, essa artéria, né? Essa artéria lacrimal, além de suprir a órbita, ela manda 2 raminhos importantes, que são a artéria zigomático-facial e zigomático-temporal, onde a zigomático-facial vai sair no forame zigomático-facial e a zigomático-temporal vai sair no forame zigomático-temporal. Ela manda também a artéria supraorbital e se continua na região medial. Enquanto a artéria oftálmica está indo, ela vai mandar ainda, olha, as artérias etimoidais posterior, artéria etimoidal anterior, e termina lá na frente como a artéria supratroclear e a artéria dorsal do nariz, sendo que a artéria dorsal do nariz vai estar se unindo com a artéria angular, como a gente já viu anteriormente. Então aqui a gente visualiza, ó, o território de irrigação da carótida interna,
se restringe a essa porção do nariz, nessa porção superior do nariz, essa porção superior entre as sobrancelhas, e uma pequena parte lateral, onde está saindo o forame zigomático facial e zigomático temporal. Uma pequena porção, tão pequena que nem nesse esquema está representada. Mas basicamente é essa região central da testa que é irrigada pela artéria carótida interna. O resto é irrigado pela artéria carótida externa. As veias, elas têm o mesmo nome das artérias, então a gente não vai se deter tanto aqui nelas. A diferença basicamente vai ser que as veias oftálmicas são em número de duas, não uma veia oftálmica superior e uma veia oftálmica inferior, e que essas veias drenam para o seio cavernoso, daí o perigo dessa região da face, né? Qualquer infecção nessa região da face, espinhas, por exemplo, que você rompe, a bactéria, né, micro-organismo, ele pode cair nessa circulação e parar lá no seio cavernoso, podendo inclusive levar a óbito, devido a uma trombose do seio cavernoso, alguma infecção que é carreada, né, que é transportada para a região interna do crânio. Além disso, nós temos aqui a veia facial profunda. Essa veia facial profunda vai comunicar o plexo venoso pterigóideo, que fica na fossa infratemporal, com a veia facial. Então, desse plexo venoso pterigóideo sai a veia maxilar. As veias maxilares, né, que são em números de duas em cada antímero normalmente, elas se unem com a veia temporal superficial e formam uma veia chamada veia retromandibular. Tá? Essa veia daqui ela não existia antes, como artéria. A veia retromandibular se divide em um ramo posterior e um ramo anterior da veia retromandibular. O ramo posterior da veia retromandibular se une com a veia auricular posterior e forma a veia jugular externa. O ramo anterior da veia retromandibular se une com a veia facial e forma a veia facial comum. A veia facial comum vai levar o sangue até a veia jugular interna, tá? A veia occipital ela já drenou antes para a veia jugular interna. Basicamente são essas as veias que nós temos na cabeça, que tem um nome diferente em relação às artérias, tá? O resto é tudo igual. Veia labial superior, veia labial inferior, veia facial e por aí vai. A última parte da nossa aula de hoje, então, é a região da inervação, os nervos da cabeça. Na verdade, os nervos da face, né? A cabeça tem outros nervos além dos nervos da face. E quais são eles? Primeiramente, o nosso nervo trigêmeo, que é o quinto par do nervo craniano, tem três divisões. A divisão oftálmica, a divisão maxilar e a divisão mandibular. A divisão oftálmica do nervo trigêmeo vai mandar o nervo frontal. O nervo frontal é o nervo central dessa divisão. Ela manda também o nervo lacrimal, que é o nervo lateral desta divisão, e o nervo nasociliar, que é o nervo medial. Então, observe bem. A divisão oftálmica manda três nervos. O nervo nasociliar é medial, o nervo lacrimal é lateral e o nervo frontal ele é médio em relação aos outros dois. Na verdade, ele é intermédio, né? Entre lateral e medial está o intermédio. Pois bem, o nosso nervo frontal ele se divide no nosso nervo supraorbital e supratroclear. Supraorbital na região central da órbita, supratroclear na região medial da órbita. Já o nervo nasociliar, ele vai mandar os nervos etimoidais anterior e posterior, né? Anterior na frente, posterior atrás, obviamente, onde esse nervo etimoidal posterior ainda emerge aqui nesta região do nariz. E se termina na região da raiz do nariz como nervo infratroclear. Então, esses são os ramos que nós temos do nervo nasociliar. E por último, o nervo nasal externo, como eu já falei, né, continuação do nervo etimoidal anterior. E por último, nós temos a divisão do nervo lacrimal. O nervo lacrimal, que aqui está representado, ele vai se associar através desse ramo comunicante com o nervo zigomático temporal. E essa comunicação ela vai ter uma importância muito grande que a gente vai ver mais adiante. Essas regiões que estão destacadas em roxo, né, a divisão supraorbital, supratroclear, infratroclear e nasal externo, estão mostrando quais desses nervos eles se exteriorizam na região da face, ok? Próximo, a divisão maxilar. Da divisão maxilar, nós temos o nervo zigomático. O nervo zigomático, ele vai mandar o nervo zigomático facial, que sai lá no forame zigomático facial, e o nervo zigomático temporal, que sai lá no forame zigomático temporal.
Esse nervo zigomático temporal, como eu já falei, ele vai mandar esse ramo comunicante que vai se unir com o nervo lacrimal. E é através desse ramo comunicante que as fibras nervosas parasimpáticas para a secreção da lágrima vão chegar até a glândula lacrimal, tá? A secreção da lágrima, ela não está vindo pelo nervo lacrimal. O nervo lacrimal é um nervo sensitivo. Então, a informação que vai pelo nervo lacrimal é a informação da dor. Então, se alguém tiver com inflamação na glândula lacrimal, lesionar a glândula lacrimal, a informação dolorosa vai pelo nervo lacrimal. A parte motora para secretar a glândula não vem do nervo lacrimal. Ele vem através desse ramo comunicante, tá? E ele é do nervo facial. A gente vai ver mais adiante essa complexa rede que forma. Então, o nervo facial aqui embaixo, ó, ele vem, vai mandar um ramo para o nervo maxilar, que vem para o nervo zigomático, passa para o zigomático temporal, vem para o ramo comunicante e vai até a glândula lacrimal. Então, a informação motora para a glândula está vindo do nervo facial, tá? Ela vai alcançar o nervo lacrimal, mas ela vem do nervo facial. Ainda em relação à divisão maxilar, né, que está saindo pelo forame redondo, ela vai estar mandando os nervos alveolares superiores, os nervos alveolares superiores posterior e o nervo alveolar superior médio. E se continua como nervo infraorbital. O nervo infraorbital é quem vai estar mandando ao nervo alveolar anterior. E ele sai aqui no forame infraorbital. Mais uma vez em destaque, os nervos que estão emergindo do crânio. O nervo zigomático temporal, o nervo zigomático facial e o nervo infraorbital. E por último, nós temos a divisão mandibular do nervo trigêmeo. Essa divisão, além de ser sensitiva, como as demais, ela também é motora. Então, é a divisão mandibular do trigêmeo que vai estar inervando os músculos da mastigação. Então, dessa divisão mandibular, nós temos o nervo aurículo temporal. O nervo aurículo temporal é fácil de identificar, né, porque ele está contornando a artéria meníngea média. Então, esse é o nervo aurículo temporal. Temos os nervos temporais e pterigóides, que vão estar inervando os músculos da mastigação, né, o músculo temporal e os músculos pterigóides. Tem o nervo bucal, que é o principal nervo responsável pela inervação sensitiva da bochecha. O nervo alveolar inferior, que vai entrar no forame da mandíbula junto com a artéria alveolar inferior. O nervo miloioideo, que vai inervar o músculo miloioideo, como a gente vai ver na aula de digestório. Esse nervo alveolar inferior, né, que entrou pelo forame mentual, pelo forame da mandíbula, quer dizer, vai sair pelo forame mentual como ramo cutâneo. E o nervo lingual, que é quem vai ser responsável pela inervação sensitiva da língua. O nervo lingual ele também recebe um ramo do nervo facial, como a gente consegue visualizar aqui, ó. Esse nervo é o nervo corda do tímpano. É o nervo que está saindo lá pela fissura petrotimpânica e se junta com o nervo lingual. Através do nervo corda do tímpano está vindo, né, para o nervo lingual as fibras motoras que vão alcançar a glândula submandibular e a glândula sublingual para a produção da saliva. E também através do nervo corda do tímpano está passando a informação gustativa do paladar de uma boa parte da língua. Então, o nervo facial ele recebe a inervação da gustação da língua. E essa informação vai até o sistema nervoso através do nervo corda do tímpano. Enquanto que a parte do trigêmeo que corresponde ao nervo lingual é a informação térmico-dolorosa, informação sensitiva geral da língua. E as partes cutâneas, né, as partes que aparecem no exterior do crânio, são o nervo mentual, o nervo bucal, né, que está inervando a bochecha, e o nervo aurículo temporal. E por último, o nervo facial, que vai estar inervando os músculos da mímica facial. O nervo facial, assim que ele sai pelo forame estilomastoide, ele manda ao nervo auricular posterior, e na região da glândula salivar parótida ele forma uma rede. E dessa rede vai estar saindo os ramos temporais, os ramos zigomáticos, os ramos bucais, o ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical. Esses são os 5 nervos, os 5 ramos do plexo do nervo facial, que vão estar inervando os músculos da mímica facial. Então, enfatizando mais uma vez, mímica facial, quem inerva é o nervo facial. Músculos da mastigação, quem inerva é o nervo trigêmeo.
E como é que se dá a inervação autônoma da cabeça, das glândulas salivares, né, da glândula lacrimal? Pois bem, nesse esquema nós temos representando aqui o nervo trigêmeo. Então aqui nós temos o gânglio trigeminal. Temos representando o nervo facial e temos representando aqui o nervo glossofaríngeo. Então, repetindo, nós temos o nervo trigêmeo, facial e glossofaríngeo. E aqui nós temos a representação também do nosso nervo oculomotor. Então, são 4 gânglios, lembrando que gânglios é estação sináptica, são 4 gânglios autônomos que nós observamos na cabeça. O gânglio ciliar, que está na região orbital. O gânglio pterigopalatino, que está na fossa pterigopalatina. O gânglio óptico, que está na região da fossa infratemporal. E o gânglio submandibular, que está na proximidade da glândula submandibular. Esses são os 4 gânglios autônomos que nós temos. A inervação autônoma parasimpática, né, essa inervação da região do olho, ela está vindo através do nervo oculomotor. Então, o nervo oculomotor vem, faz sinapse aqui no gânglio ciliar e daqui saem as fibras parasimpáticas. A inervação parasimpática para a glândula lacrimal, ela está vindo do nervo facial. Então, observem, ó, tem o nervo facial aqui, a informação ela vem, passa pelo gânglio geniculado sem fazer sinapse, porque o gânglio geniculado é o gânglio sensitivo do nervo facial. Então, a gente está falando aqui de informação parasimpática. Se é parasimpática, é motora. Então, essa fibra que eu estou falando para vocês, ela passa sem fazer sinapse. Passa pelo gânglio geniculado, vai lá pelo canal pterigoide. Então, este nervo que está saindo aqui, ó, ele é chamado de nervo petroso maior. O nervo petroso maior é um raminho parasimpático do nervo facial. O nervo petroso maior, ele vai entrar no canal pterigoide, lá do osso esfenoide. Assim que ele entra, ele é chamado de nervo do canal pterigoide. O nervo do canal pterigoide, ele vem e faz sinapse aqui, no nosso gânglio pterigopalatino. Daqui do gânglio pterigopalatino, as fibras do nervo facial, né, as fibras que receberam a informação do nervo facial, elas sobem e entram na divisão maxilar do nervo trigêmeo. Da divisão maxilar do nervo trigêmeo, elas passam para o nervo zigomático, para o nervo zigomático temporal, e daqui elas ganham um ramo comunicante que vem até o nervo lacrimal e seguem para inervar a glândula lacrimal. Então, observem bem, a secreção da lágrima, ela chega na glândula lacrimal pelo nervo lacrimal. Mas a informação, ela não veio do nervo trigêmeo, ela veio do nervo facial. Da mesma forma, daqui desse gânglio pterigopalatino, está saindo os ramos que vão inervar as glândulas nasais e as glândulas salivares menores que ficam no palato duro e no palato mole. Elas também estão saindo do gânglio pterigopalatino, logo elas também estão vindo do nervo facial. A inervação das glândulas salivares, da região da língua, a glândula salivar submandibular e sublingual também vem do nervo facial. Como é que elas vêm? Elas saem pelo nervo facial, desce lá pela região do nosso osso temporal, saem como nervo corda do tímpano, e aqui o nervo corda do tímpano se une ao nervo lingual. Ela segue pelo nervo lingual e aqui elas fazem sinapse com o gânglio submandibular, retornam para o nervo lingual e vão inervar as glândulas salivares menores da língua e a glândula sublingual e submandibular. Já a inervação da glândula salivar parótida, ela não vem do nervo facial, ela vem do nervo glossofaríngeo. Então, como é que funciona? Está aqui o nervo glossofaríngeo, as fibras parasimpáticas vêm, formam um plexo, uma rede nervosa ao redor do tímpano, que é o plexo timpânico. O plexo timpânico se une e forma o nervo petroso menor. O nervo petroso menor, por sua vez, ele vai até o gânglio óptico, que está aqui coladinho na divisão mandibular do trigêmeo. Esse nervo, esse gânglio óptico,
vai mandar o nervo aurículo temporal, né, contornando a artéria meningea média, e essas fibras do nervo aurículo temporal é que vão inervar a glândula salivar parótida. Então, observem que, embora o nervo facial, deixa eu voltar ao slide, embora o nervo facial forme um plexo ao redor da glândula salivar parótida, não é o nervo facial quem inerva a glândula salivar parótida. Quem inerva a glândula salivar parótida é o nervo glossofaríngeo. Ok? Professor, mas o que o senhor está falando é apenas a inervação parasimpática, não é? Sim, é apenas a inervação parasimpática, porque lembrem, a divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo, ela é crânio-sacral. Então, os nervos cranianos, eles só são componentes parasimpáticos, que são essas linhas azuis. A divisão simpática, a inervação simpática, está vindo lá da região do pescoço. Então, a informação simpática ela está vindo lá pela região do pescoço e ela vai se misturando ao redor dos vasos sanguíneos. Então, a artéria carótida externa e todas aquelas outras artérias, a artéria lingual, por exemplo, né? Ao redor das artérias tem uma rede de nervos simpáticos. E essa rede de nervos simpáticos, elas acabam seguindo as artérias até alcançar essas glândulas. E é daí que vem a inervação simpática destas glândulas, tá? Basicamente é isso, tá? De inervação autônoma da cabeça. Bem, gente, essa foi a nossa aula de vascularização e inervação da cabeça. Estudem e reestudem essas aulas quantas vezes vocês quiserem, para que no próximo momento, no nosso encontro prático, a gente possa esclarecer as dúvidas que vocês ainda têm.